A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos prosseguir com o nosso estudo sobre a relação entre a Igreja e o Espírito Santo. Hoje nós vamos refletir na lição de número 6, que vai falar sobre os 3 dons de poder, que está no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que são a fé, a cura e a operação de maravilhas. Só que os textos de referência para hoje não é esse do capítulo 12 de 1 Coríntios, mas o capítulo 14 do Evangelho segundo João, versículos 12 e 13, que diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tem outro texto também de referência, que é o capítulo 11 da carta aos Hebreus, versículos 1 e 6. Diz assim o versículo 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E o versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Bem claro esses 2 textos, né? A principal exigência para se receber os dons de poder é a fé. E não é uma fé comum, conforme nós vamos ver hoje. Esses então são os textos base para falarmos que a igreja precisa do poder do Espírito Santo, conscientizar os irmãos que os dons de poder também são para os dias atuais, e mostrarmos a importância desses dons na igreja, porque através desses dons a igreja de Cristo tem o privilégio de viver o sobrenatural de Deus na terra, a fim de que não esteja apoiada na capacidade humana, mas no poder de Deus, conforme Paulo diz no capítulo 2, versículo 5 dessa primeira carta aos Coríntios. Irmãos, essa palavra poder no grego diz respeito a uma força, a uma capacidade física ou intelectual que alguém tem de realizar algo. E existem 2 classes de poder: o poder natural, aquele que os seres humanos têm, e os sobrenaturais, né? Que os principados e potestades têm. E em ambos os casos a fonte desse poder é Deus, porque só Ele é onipotente, só Ele tem todo o poder no céu e na terra, e distribui a cada um como quer. Quando o diabo foi tentar Jesus no deserto, ele conduziu o Senhor até um monte alto e mostrou a glória do mundo para ele, e disse: se prostrado me adorares, te darei todo esse poder e sua glória, porque a mim me foi entregue. Também, quando Jesus ficou em silêncio diante do interrogatório de Pilatos, o Pilatos questionou Jesus, né? Você não vai falar nada? Você não sabe que eu tenho poder para te absolver ou te punir? E Jesus respondeu: nenhum poder você teria se do céu não te fosse dado. O apóstolo Paulo, irmãos, ele confirma isso, né? Escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, que não há autoridade que não seja constituída por Deus, seja política, espiritual, familiar, eclesiástica, né, ou profissional, enfim. Qualquer poder tem origem em Deus. Por isso que quem resiste às autoridades, indiretamente está resistindo ao próprio Deus. Quando o povo de Israel na Babilônia era oprimido pelo rei Nabucodonosor, Deus, através do profeta Jeremias, disse para eles, né, não desobedeçam ao rei Nabucodonosor, meu servo. Irmãos, até o poder que Nabucodonosor tinha para oprimir o povo vinha de Deus. Em outras palavras, até o diabo é servo de Deus, né? Queira ou não, porque tudo que ele faz tem que antes pedir permissão para Deus, como fez com Jó. Só que o poder que vamos estudar hoje é o sobrenatural, concedido como dom para a igreja, né? E que está disponível para os dias atuais também. Talvez alguém diga: mas irmão, se esses poderes sobrenaturais estão disponíveis para a igreja na atualidade, por que não se vê tanto a manifestação deles nos nossos dias, né? Irmãos, com certeza
O problema não está em Deus, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, né? O problema está em nós. Nós vimos nos textos de referência que esse poder sobrenatural só é manifestado por meio de uma fé também sobrenatural e sincera também, é claro. Porque será que lá em Atos capítulo 8, o poder sobrenatural de Deus se manifestava através dos discípulos e não através daquele falso mágico chamado Simão? E olha que o texto diz que esse Simão creu, foi batizado nas águas, ou seja, ele fazia parte da igreja. Ele estava envolvido no meio da igreja, nos trabalhos da igreja, mas como até os demônios creem e a água do batismo também não tira a iniquidade, o coração daquele homem ainda estava cheio de fel, de amargura e iniquidade. E o Espírito Santo revelou isso para Pedro, né? Agora o que eu aprendo com isso, irmãos? Que não basta crer, não basta ser batizado nas águas, não basta estar infiltrado no meio do povo de Deus, não basta fazer parte do hall de membro de uma denominação religiosa para receber os dons de poder. É necessário ter as motivações corretas, sinceras e de acordo com a vontade de Deus, que é conceder esses dons do Espírito Santo para o que for útil ao corpo de Cristo e não para os nossos interesses pessoais, como aquele Simão almejava. O tópico 1 confirma isso, né? Os dons de poder que Paulo descreve como fé, cura e operação de maravilhas capacitam a igreja a agir de maneira sobrenatural, trazendo edificação espiritual ao corpo de Cristo, que é a igreja, além da palavra pregada pelos discípulos para o mundo incrédulo ser autenticada como vinda de Deus devido aos sinais que se seguiam a essa palavra que era pregada. Vamos começar então com o dom da fé. O comentarista da revista, é bom de vez em quando a gente lembrar, que é o bispo Oídes José do Carmo, ele observa que essa fé descrita na lista de Paulo em 1 Coríntios 12 não diz respeito à fé natural, que é aquela que já nasce com o ser humano, né? O dom da fé sobrenatural também não diz respeito à fé salvífica, que é gerada quando ouvimos a palavra de Deus, né? A pessoa não crê que os dons são para os dias atuais, mas crê que Jesus é o caminho para o céu. E esse dom também, ele não diz respeito à fé doutrinária, né? Quando alguém crê que a Bíblia é a palavra de Deus e obedece às suas doutrinas. E também não diz respeito àquela fé que está relacionada como uma das sementes ou das virtudes do fruto do Espírito, que está registrada em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, né? Como toda semente, essa fé do fruto do Espírito deve ser cultivada e desenvolvida. Mas essa fé sobrenatural, ela diz respeito à crença que Deus pode intervir em situações impossíveis, né? Essa fé é acompanhada de curas milagrosas e operações de maravilhas, como, por exemplo, a fé que Abraão teve quando foi ordenado por Deus a sacrificar seu filho Isaque, né? Irmãos, até aquele momento não havia registro algum de ressurreição dos mortos, mas Abraão estava disposto a obedecer à ordem divina, porque ele tinha fé que Deus poderia ressuscitar seu filho, né? O escritor aos Hebreus diz isso. Ou seja, Abraão cria em algo que nunca tinha visto antes, e Deus, de maneira sobrenatural, preparou um carneiro para o sacrifício no lugar de Isaque ali, né? Preso pelas pontas ali no meio do mato. Temos também o exemplo de Moisés diante do Mar Vermelho, quando Deus mandou ele tocar no mar, ele creu, tocou e o mar se abriu para o povo de Israel passar. Elias no Monte Carmelo, diante dos 450 profetas de Baal e Azera, quando Elias desafiou todos eles, crendo que Deus ia mandar fogo do céu e queimar até a poça de água. E assim como esses homens de Deus, irmãos, todos nós que recebemos Jesus como Salvador e temos o Espírito Santo habitando em nós, nós podemos ser usados por Deus para, através dessa fé, operar milagres também. E uma vez que essa fé é alcançada e posta em prática, né, ela contagia até os que estão em volta de nós, como no caso do próprio apóstolo Paulo, quando estava na prisão todo ferido, louvando e glorificando a Deus,
E o sobrenatural aconteceu, né? Um terremoto abriu as portas da prisão e o carcereiro com sua família se converteram. Paulo também exerceu esse dom da fé quando estava a bordo de um navio prestes a naufragar diante de uma tempestade. E ele garantiu que o navio seria destruído sim, mas que nenhum dos que estavam a bordo pereceriam, porque um anjo apareceu para ele à noite e disse isso, né? E todos esses homens de Deus que citamos, além de outros que não citamos, eles não eram donos do poder, eles não eram super-homens, mas homens simples, né? Sujeitos às mesmas paixões que qualquer outro, mas eram homens de Deus, isso faz toda a diferença. O poder não vinha deles, mas de Deus por meio deles. Eles tinham suas falhas também, né? Abraão se precipitou tendo um filho com Agar, sua concubina. Elias pediu a morte num momento de desânimo ao ser perseguido por Jezabel. Moisés tomou por mulher uma estrangeira, gerando uma revolta nos seus irmãos. E também por um momento ele não crer que a água sairia da rocha. O apóstolo Paulo não é diferente, né? Ele tinha uma fraqueza chamada espinho na carne, e o mal que ele não queria fazer, ele fazia. Percebe, irmãos, que Deus não procura pessoas perfeitas para operar milagres e maravilhas? O que fazia diferença na vida desses homens de Deus era que, mesmo em meio a tantas afrontas, nenhum deles abriu mão da fé no Criador. Por isso eles foram beneficiados com esse dom maravilhoso. Enfim, para se obter essa fé sobrenatural, só precisamos crer e ser sinceros diante de Deus. Vamos agora para o tópico 2, que vai falar sobre outros dons relacionados ao poder, os dons de curar, né? Curar por meios sobrenaturais, através da capacitação concedida pelo Espírito Santo. Claro que a cura de enfermidades por meios naturais, seja através de ervas medicinais ou medicamentos formulados, também tem origem em Deus. Ninguém descobriria um remédio para a cura de uma enfermidade se Deus não desse sabedoria para o homem. Agora, o que acontece é que Deus terceirizou a cura sobrenatural de muitas enfermidades por curas naturais, de acordo com a fé de cada um. Tem pessoas que não crê na cura sobrenatural através da oração, mas crê na cura através de um medicamento, né? Só que ambas vêm de Deus, porque foi Ele quem deu dons aos químicos, aos médicos, e por isso que esse dom no grego, idioma que foi escrito esse texto, encontra-se no plural, né? Dons de curas, porque Deus cura de várias maneiras para satisfazer cada caso específico, né? E em ocasiões específicas. Naamã, Deus curou de uma lepra quando ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, né? 10 leprosos foram curados enquanto iam se apresentar ao sacerdote, conforme determinava a lei. Já para outro leproso, Jesus simplesmente diz: quero sim que você seja limpo dessa lepra. E o leproso ficou curado. E esses dons sobrenaturais, irmãos, eles são muito importantes para a Igreja de Cristo, porque representam muito mais que uma cura física, porque a cura do corpo diz respeito apenas a essa vida. Todos que são curados milagrosamente estão sujeitos a voltar a adoecer e morrer, cedo ou tarde. Ezequias foi curado milagrosamente de uma enfermidade, mas depois de 15 anos ele voltou a morrer. A Bíblia, claro, não registra a causa, né? Mas o princípio aqui é que as curas miraculosas, elas fazem parte do pão que perece, né? Mas para a igreja, a cura divina diz respeito ao cumprimento da profecia de Isaías, lá no capítulo 53, versículo 4, faz parte da obra redentora de Cristo, né? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ou seja, os dons de cura, eles confirmam que a mensagem do Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Por isso, ninguém pode afirmar que possui o dom de cura, mas que foi usado por Deus através desses dons. Deus usa qualquer um dos seus servos que estiver por perto em cada ocasião para curar. Por isso que a glória é para Deus. A gente tem um exemplo de Paulo, mais uma vez. Você percebe que ele não tinha o dom de curar nele, porque para as constantes enfermidades que Timóteo tinha no estômago, Paulo aconselhou ele por carta que tomasse um pouco de vinho, foi isso?
Se Paulo fosse detentor dos dons de cura, ele oraria e mesmo à distância Timóteo seria curado, né? Só que em outra ocasião, lá na ilha de Malta, estava um homem enfermo com desinteria, né? Paulo orou e Deus curou ele. Aí juntou-se todos que estavam doentes na ilha e Deus, através de Paulo, foi curando um por um. Então eu aprendo com isso que, dependendo da circunstância, eu não preciso acordar o pastor ou a dirigente do círculo de oração de madrugada para orar por alguém que está enfermo e Deus curar. Se eu tenho o dono dos dons, o Espírito Santo habitando em mim, ao receber Jesus pela fé, eu mesmo posso orar e o doente ser curado no nome de Jesus, não é isso? Paulo não escreveu uma carta para que Pedro fosse orar por Timóteo, nem por aqueles homens que estavam na ilha de Malta, porque Deus, através de Pedro, curou um homem coxo. Paulo mesmo orou por todos aqueles e para Timóteo ele aconselhou tomar um pouco de vinho. Já o dom de operação de maravilhas, que está no tópico 3, diferentemente dos dons de curas, ele está retido na pessoa que o recebeu até o dia do acerto de contas com Deus, né? Ainda que até lá essa pessoa venha se afastar da presença de Deus. Daí a explicação do porquê muitos dirão a Jesus naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios e operamos maravilhas em teu nome. E Jesus lhes dirá abertamente: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o mais triste de tudo isso, irmãos, é que um dia eles foram crentes a ponto de receberem esse dom de maravilhas, mas não vigiaram, entristeceram o Espírito Santo, com o qual estavam selados para o dia da redenção. Então, diferentemente dos dons de curas, esse dom de operação de maravilhas, ele é difundido, né? Ele é infiltrado nas pessoas e com elas permanecem até a morte. O anticristo, ou a besta, né, também fará sinais e maravilhas. E lá no livro do Apocalipse diz que esse poder ele vai receber do próprio diabo, do dragão, né, a antiga serpente, que por sua vez recebeu esse poder quando era um querubim ungido para proteger. E tem muita gente, irmãos, fazendo uso desse dom e achando que os seus erros estão sendo aprovados ou desapercebidos aos olhos de Deus, né? E eu tenho dito aqui continuamente, irmãos, ser usado por Deus não significa necessariamente ser aprovado por Ele. Sansão era muito usado através do poder sobrenatural da sua força, mas Deus reprovou todas as suas atitudes. Nós não podemos esquecer que os dons e as vocações que Deus deu ao crente, enquanto em vida, eles são irrevogáveis, né? Deus não volta atrás. Paulo disse isso na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 29. Mas naquele grande dia, no dia de acertos de contas com Deus, ele vai sim requerer os dons, os talentos, né, e com juros. Por isso o item diz que engana-se aqueles que pensam que é detentor perpétuo do dom de operação de maravilhas, né? Se esquecendo que todo o poder pertence ao Senhor Jesus, que ele distribuiu a cada um por meio do Espírito Santo e que um dia ele vai requerer. Irmãos, quando alguns filhos dos profetas almejavam expandir o lugar em que eles habitavam, um deles deixou cair o machado no Rio Jordão e ficou desesperado porque era emprestado e teria que devolver. Então Eliseu foi usado mais uma vez na operação de maravilhas, fazendo flutuar, fazendo boiar o machado, né? E ele foi recuperado. Então que haja em cada um de nós esse mesmo temor com relação aos dons de Deus que nos foram emprestados para expandir a igreja. Então vamos tomar cuidado para não perdê-los nos rios que batem com ímpeto sobre a nossa casa espiritual, que são os problemas, as seduções, as tentações e as aflições. Com base nesse milagre de Eliseu e nos outros textos do Antigo Testamento que já citamos, já dá para perceber que esse dom de operação de maravilhas acompanha toda a Bíblia, né? Esse dom é como se fosse uma credencial não só dos profetas do Antigo Testamento, mas dos apóstolos do Novo Testamento e da igreja atual também. Talvez alguém diga: irmão, eu recebi Jesus, sirvo a Ele há muitos anos, mas nunca presenciei um milagre, né? Você acha que nunca viu um milagre? Vai lá no espelho e dá uma olhadinha para você. Você vai ver um milagre diante dos seus olhos, né? Irmãos, a cura da enfermidade da alma, chamada pecado,
é o maior milagre que alguém possa receber, né? A cura de uma enfermidade física, a ressurreição, o mar se abrindo, um machado flutuando, o paralítico andando, multiplicação de pães, tudo isso é maravilhoso e honra o nome, operação de maravilhas, mas são efêmeros, são passageiros, são comidas que perecem, né? Não se compara com a cura da alma que permanece por toda a eternidade. Jesus disse para os 70 que voltaram alegres, porque os demônios lhes eram sujeitos pelo nome de Jesus, não se alegrem por isso, por esse milagre, mas se alegrem antes por seus nomes estarem escritos no livro da vida. Mas, infelizmente, muitos têm invertido os valores, né, as prioridades. Se algum paralítico, por exemplo, for curado na minha ou na sua igreja, pode ter certeza que no dia seguinte haverá uma multidão de pessoas ali na porta da igreja. Mas se não houver, não aparece ninguém para ver os crentes que receberam o maior dos milagres. Irmãos, e essa inversão de valores, infelizmente, tem entrado na própria igreja. E isso não vem de hoje não, irmãos, isso vem de longe, né? Quando Pedro e João, através do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, curaram um homem coxo, né, um aleijado, esse milagre ele fez o povo correr para junto dos apóstolos e do homem que fora curado, né? E quando Jesus dizia para alguém, perdoados te são os seus pecados, ao invés de darem glória a Deus, o povo murmurava, né? Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Então, meus irmãos, que possamos refletir nessa mensagem de hoje e rever a nossa ordem de prioridades e valorizar mais a nossa salvação, mas sem abrir mão dos dons espirituais. Para isso, nós temos que buscar mais intimidade, comunhão com Deus, através de uma vida de oração, de meditação na palavra, do diálogo, né? Diálogo com a fonte dos milagres. E o mais importante, né? A obediência à palavra de Deus. E quando recebermos esses dons de Deus, a gente deve multiplicá-los, né? Dar frutos, nunca nos esquecer que não somos retentores deles, para que possamos ouvir naquele grande dia, né, quando o Senhor dos dons requerê-los, né? Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais uma lição para a glória de Deus. Se o Senhor nos permitir, na próxima semana estaremos de volta para refletirmos na lição de número 7, que vai falar sobre as outras 3 classes dos dons espirituais, né? Que é a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas, que são conhecidos no meio teológico como dons de elocução. Também não se esqueçam de me apresentar nas vossas orações, a fim de que Deus continue nos abençoando e nos dando graça nessas lições. Sou carente, irmãos, da oração de todos vocês, tá bom? Deus abençoe você que tem nos acompanhado em todas as lições, também a você que ingressou agora nesse barco, e até a próxima semana, se Deus quiser.